Acabei de acordar. Hoje eu tenho uma banca de TCC, 2 horas da tarde. Achei que eu não ia conseguir, que eu ia ter que desmarcar. Fiz a minha cirurgia do siso na semana passada e terça-feira eu comecei a passar muito mal. Fui pro hospital e foi uma confusão, porque eu tava sentindo muita dor. Tive uma lesão um pouquinho no nervo e essa dor foi irradiando pra cabeça. Ontem foi que eu comecei a melhorar, consegui dormir a noite inteira melhor. Então eu acordei agora, tirei o despertador para ver se eu conseguia dar uma descansada. Então fiquei 3 dias meio ausente de trabalho, de tudo, porque eu tava passando muito mal. Mas agora tô conseguindo ficar sem os remédios fortes que eu tava tomando, tomando só um relaxante muscular para manter a minha mandíbula mais solta. E vamos lá, a banca é 2 horas, eu ainda não olhei o material que a aluna me mandou. Sempre fico muito feliz, eu gosto muito de participar de banca, sempre que eu posso eu estou presente na universidade de forma voluntária. Então vamos lá, vou gravar um pouquinho o dia de hoje como vai ser, vou tomar um banho, lavar o meu cabelo, ver se eu passei os últimos 3 dias tão sentindo tanta dor que eu tava assim, completamente só deitada no sofá. E nossa, realmente, meu cabelo meio que parece que dá um reset na cabeça. Uma ajeitada nas coisas aqui. Minha coleção de garrafas de Gatorade, que eu passei os últimos dias tomando Gatorade, comendo miojo. Foi as únicas coisas que eu tava dando conta de comer. Vou jogar isso aqui no lixo. Guardar minha coleção de remédios. Em bancas que o pessoal não manda, a gente vê lá na hora. Mas sempre que tem a chance de ver o material do TCC antes, eu gosto de ir para a banca já, assim, tendo visto alguma coisa, porque aí a gente tem mais, geralmente, no material escrito, numa prancha, seja no caderno A3, tem muito mais informação, às vezes, do que o que a pessoa vai apresentar ali na hora, porque a pessoa fica nervosa, a gente entende, então eu gosto de dar uma olhada, que seja meia hora, 30 minutos, 1 hora, dar uma olhada no material que a aluna me mandou. Compartilhou comigo um drive, vou até ver aqui qual é o título do TCC, que eu tinha me esquecido, acho que é alguma coisa relacionada com autismo. Ela compartilhou comigo uma prancha, que eu acredito que seja a prancha do TCC. No geral, eu não sei na FAO como é que são 2, na minha memória eram 2 pranchas, né? Aqui ela só me mandou uma, não sei se lá na hora vão ter outra. Então eu vou dar uma lida, não sei se vai dar tempo de eu ler o TCC dela todo. Não sei nem se é o TCC mesmo, mas eu acredito que sim, tem 54 páginas. E vou dar uma olhada. Então eu vou para a banca provavelmente sem acesso a plantas. Eu achei que tem alguns que o pessoal manda pra gente as pranchas, né? Para TCC chega num determinado ponto. Trabalhos que vão chegar no executivo, tem outros. Depois eu gravo um vídeo para vocês explicando um pouco sobre isso, né? Cada trabalho, nem todo trabalho vai chegar no executivo, depende da escala, entender um pouco melhor, e depois que eu ler, eu volto aqui para falar umas minhas primeiras impressões. Mas lógico, a avaliação do trabalho total eu só vou ter lá na hora da banca, que aí eu vou ver o trabalho como um todo, a apresentação, conversar com, no geral, depois que sai a gente dá uma conversada com o orientador também, para ter um parecer de como foi aquele aluno dentro do desenvolvimento geral do trabalho. Então, vou para minha leitura e depois eu conto um pouco mais para vocês. Terminei a leitura do TCC, uma leitura mais dinâmica, mas li tudo. Achei muito legal. Eu acho sempre uma excelente oportunidade, assim, de verdade, sempre que eu sou convidada para um TCC, é muito legal porque a gente acaba conhecendo um outro tema sobre uma nova perspectiva. Nesse caso, ela começa falando do trabalho sobre o espectro autista, e é um tema que eu sei muito pouco, e eu amo estudar coisas de psicologia e tudo. A profissão que eu seguiria facilmente seria a profissão de psicólogo. Poder entrar em contato com um tema como esse, eu acho muito legal. E aí, o TCC1 dela, nem sempre a gente tem acesso ao TCC1, mas no geral eu gosto de ler para ter uma noção de como o trabalho foi construído teoricamente, quais são as referências, o viés, assim, o caminho que a pessoa seguiu trilhar. Por quê?
todo tema ele é muito amplo, né? Vamos colocar aí autismo. Tem 1 milhão de coisas que eu posso falar sobre autismo, e esse é sempre o risco do TCC, que é a gente ampliar demais o tema e falar de tudo e não falar de nada, né? E nesse caso dela, ela fala um pouco até fui anotando aqui os pontos principais. Ela fala sobre o transtorno do espectro autista e depois ela vai detalhando, ou seja, eu falo do espectro autista, depois ela entra no universo infantil, porque eu tenho todo o espectro autista que abarca todas as idades, né? A pessoa pode ser diagnosticada, inclusive, em diferentes etapas da vida, e tem crianças, né, que já são diagnosticadas e tem algumas terapias. Depois ela vai falar também sobre a ação do transtorno do espectro autista com a arquitetura. Então é mais um passo que ela dá no trabalho, né, nessa parte escrita, de aprofundar. Então é como se a gente fosse entrando cada vez mais no assunto. Então eu saio de um tema bem geral, ou seja, quando eu tô falando ali de autismo, eu vou pegar referências de psicólogos, de neurologistas, de uma coisa muito mais na área da saúde, em termos da saúde em si, né? E depois ela vai entrar nesses assuntos mais ligados à arquitetura. Ela tem até cita uma autora aqui que eu quero olhar depois. Eu não identifiquei muito bem se é um livro ou se é um artigo. A princípio me pareceu um artigo, depois eu quero olhar com calma. Aí ela fala sobre os 5 sentidos principais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ter essas coisas um pouco divididas é bom para ter uma noção de como isso vai se refletir na arquitetura, ou seja, como que eu vou trabalhar o sensorial da visão, o sensorial da audição, do tato. Ela coloca o Palasmá também, que quando a gente fala de arquitetura sensorial, o Juhani Palasmá é sempre uma referência que me vem à cabeça também, que ele trabalha muito essas questões, então é uma referência para quem estiver aí trabalhando com coisas nesse sentido. E aí, depois também ela coloca uma tabela, tem umas tabelas que ajudam muito, que eu achei muito interessante, e aí eu até anotei aqui algumas coisas. Por que eu gosto de anotar o que está escrito? Porque eu quero ver se no trabalho dela, no projeto, ela realmente usou essas coisas aqui, porque senão a gente fica só... O TCC1, ele não é só para você, um proforma de... escrevi lá ali umas coisinhas, mas depois eu fecho aquilo ali e vou pro projeto sem ter conexão nenhuma com o que eu li. Essa leitura tem que ser efetiva, essa leitura tem que ajudar pra gente ir pro projeto mais preparado. Então ela tem um quadro e ela coloca acústica, sequenciamento espacial, que eu não sei muito bem o que é, depois eu quero entender, espaço de fuga, compartimentação, transições, zoneamento sensorial e segurança. E eu achei isso aqui muito legal, a questão das transições, do zoneamento, porque essa questão da organização espacial, da simetria, dessa organização, ela é muito importante para a previsibilidade para quem tem espectro autista. Eu tenho contato com algumas, que se eu não me engano, 2 mães que têm filhos que são diagnosticados, e essa questão da previsibilidade ela é muito forte, né? Então ter um ambiente, uma rotina, um ambiente, obviamente, isso não é uma regra para todos, né? Não é à toa que não é o espectro autista, justamente porque tem várias formas de abordagem, né? Inclusive de desafios, cada um tem um desafio diferente, mas essa questão da previsibilidade costuma ser uma coisa muito tocada, né? Uma certa organização ajuda muito nessa segurança, na criança se sentir segura numa fase de aprendizado que é muito interessante. Mas nós vamos para os estudos de caso. Ela apresenta 2 estudos de caso aqui, e essa parte da referência dos estudos de caso também eu gosto muito de olhar qual é em que a pessoa modelou aquela ambiência tanto de contexto, tanto do objeto arquitetônico, quanto do contexto socioeconômico, porque isso faz muita diferença. Nesse caso, nós temos 2 referências que são fora do país, em realidades, contextos socioeconômicos bem diferentes. E aí, eu sempre gosto de ponderar o seguinte: quando a gente vai fazer um projeto no Brasil, tratando de um projeto público ou não, é sempre bom a gente ponderar que importação de referências é um risco. Eu não posso pegar uma referência e falar assim, nossa, vou importar isso aqui. Eu posso usar referências fora do Brasil? Claro, tem muita coisa boa para ser vista. Mas eu preciso ter noção do que eu vou levar em consideração como referência de fato, porque os contextos são muito diferentes em termos de clima, em termos socioeconômicos, culturais e por aí vai.
Por último, ela coloca já o local de intervenção, que eu acho muito bom, eu acho uma excelente forma de terminar o TCC1, que é já falando do local de intervenção do TCC. E aí ela fala lá que é uma clínica em Belo Horizonte, eu sei mais ou menos o lugar, que é ali na cidade de Jardim, e eu senti um pouco de falta de saber um pouco mais, mas isso é muito relativo em termos de até onde a pessoa foi, conseguiu ir, porque o TCC1 ele não é o fim, né? Tem a continuação. Então eu acredito que agora, na apresentação dela, ela vai mostrar um pouco mais. Eu senti falta de ver um pouco mais como é o edifício que ela está intervindo, porque não é um projeto do zero, né? Então, quando eu não tenho um projeto do zero, eu acho que essa parte de mostrar o existente precisa estar muito bem amarrada, porque se eu não tenho o trabalho de fazer um projeto do zero, eu preciso ter um grande trabalho em analisar e em tentar entender o que já existe, porque eu nunca vou partir do zero. Mesmo quando eu tenho um terreno vazio e estou fazendo um projeto de construção do zero, eu nunca estou partindo do zero. Eu sempre tenho um contexto em volta, tem a legislação, ela até mostra um pouco, fala um pouco da legislação de Belo Horizonte, mas eu ainda acho que eu preciso ver muito mais, porque eu não consegui entender o contexto geral. Isso faz parte, são análises, a gente não consegue fazer tudo de tudo, tá? Isso aqui não é nossa, é um ponto negativo do trabalho. Não, nada disso. Nós vamos ver lá como é que vai ser na apresentação, mas são coisas que eu já gosto de ver. Depois, eu vi a prancha, também senti um pouco de falta do existente, que são coisas que eu vou chegar lá para ver, e eu fiquei sem entender aonde é que o trabalho vai chegar, se é num executivo, se é um projeto de reforma. Então, essas coisas eu vou tirar essas dúvidas lá na apresentação dela, que vai ser daqui a mais ou menos umas 3 horas. Então, vou me ajeitar aqui, fazer umas outras coisas, almoçar e vou para a universidade, e de lá eu gravo para vocês o restante. Acabei de escovar, então muito engraçado que eu tô com essa parte da boca aqui toda dormente. Eu tive um dano temporário, eu espero muito que seja temporário na boca, no nervo da face. E isso aqui não tá, eu não tô com paralisia, mas tá tudo dormente, eu não tô sentindo direito, eu não tô sentindo os meus dentes, então tá um negócio meio estranho, assim, eu tô com a boca meio travada. Mas vamos lá, falar nisso antes de sair, vou ver se eu tomo umas gotinhas de pirona pra garantir que eu não vá sentir dor. Mas tá tranquilo, vou fazer uma maquiagem bem basicona aqui, um negócio só pra tirar essas manchas minhas aqui, um ar menos cansado de olheira que eu tô, e bora pra universidade. Parece que é a mesma pessoa, daquele fantasma que habitava essa casa uns dias atrás. Tô saindo agora, tô levando meu casaquinho, bolsinha, tudo certo. Vou levar o caderno com as anotações que eu fiz, né? E pra continuar anotando lá na hora também. Eu acho que eu vou subir de Uber, porque não vai dar tempo. Se eu tivesse almoçado um pouco mais cedo, daria tempo de eu ir de ônibus, mas acho que vai ficar meio apertado. Vou de Uber mesmo, até pra eu não transpirar muito e tudo. E na volta eu venho de busão. Olá, tudo bem? Como eu disse aí, eu não filmei nem mostrei nada para garantir a privacidade da aluna. E lá em casa eu comento algumas coisas guardadas a privacidade dela, claro. E eu vou passar ali na biblioteca agora. Tem um livro que eu tô querendo ler, eu vi que ele, consultei o sistema e vi que ele tem aqui na Biblioteca das Exatas, que é um livro de física. No meu doutorado, o primeiro capítulo, ele é bem... eu faço alguns paralelos com alguns conceitos da física e da biologia. E tem ali um livro, chama O Tal da Física, e eu vou dar uma olhada nele para ver se compensa. Até pensei em comprar, então melhor ainda do que comprar é eu ver o livro antes.
viu a biblioteca. Agora vou dar uma caminhadinha aqui. Ai, gente, como eu amo a universidade. Sinto muita falta de vir pra cá. Vou pegar o ônibus pra poder voltar. A universidade tá parecendo um cenário de sei lá o que, de filme de terror. Tá tudo vazio. Não tem quase ninguém porque tá todo mundo se formando. Banca de TCC e tudo, final do semestre. Tá meio engraçado aqui, tá parecendo que eu tô num filme de terror. Acabei de chegar em casa, aproveitei e já pedi no caminho uma esfirra pra eu comer. E aí, bom, que eu vou comentar com vocês um pouquinho como é que foi a banca. Então vamos lá, vou dar um brownie do Rafa pra patrocínio. Pedi uma cerveja. Deixa eu pegar um negócio pra abrir. Ouvir aí o som da sexta-feira? Nota 10. Bom, então vamos aos comentários. Foi uma banca bem tranquila. Eu, como membro externo, aí tinha outra professora, né? Geralmente tem um membro externo, só pra vocês saberem que não sabem da dinâmica de um TCC, como é uma banca, né? Tem sempre um membro externo, que é uma pessoa de fora da universidade, não tô fora, no meu caso, e um professor lá de dentro e o orientador. Então foi bem tranquilo, consegui entender algumas coisas que eu não tinha entendido, fiz alguns questionamentos e é natural, tá, gente? Achei legal de gravar esse vídeo, porque o intuito não é malhar o trabalho de ninguém, não é, nossa, humilhar a pessoa, não é isso. Eu acho muito importante, o TCC é um rito de passagem. É a última vez que o aluno tem a oportunidade de escutar um direcionamento da faculdade. Depois ele tá sozinho, ele é um profissional. E é dali pra frente que ele vai seguir a vida profissional. Então eu acho muito importante falar as considerações, ser realista, falar realmente o que faltou, o que precisa, o que pode ser complementado. Nem tudo nossa, de repente tem coisas que não estão no trabalho, mas que elas podem muito bem numa próxima fase. Vamos supor, o aluno pode partir para um mestrado, o aluno pode, de fato, tornar aquele projeto um projeto construído, então provavelmente teria mais alguns passos de executivo, de desafios técnicos, então tem muitas coisas que a gente precisa falar, né? Então não vá para uma banca de TCC para sua banca achando que vão ter só traçar 1000 elogios, porque não é assim, a gente tem que ter responsabilidade, falar as coisas que precisam ser ditas, né? Mas foi muito bacana, os pais estavam lá, eu acho sempre um momento assim muito legal, né? Os pais, é uma conquista da família também, amigos e tudo, então foi tudo certo. Tinha algumas dúvidas, algumas coisas, sempre falta uma coisa ou outra mesmo, mas é sempre uma experiência legal. Uma sexta-feira bem legal, consegui ler o meu livrinho lá, tranquila, e agora eu vou comer minhas esfirras em paz.